fiz esse treinamento nos primeiros 90 dias com o Michael Watt. Me faltava alguma coisa. Eu falei assim, pô, tudo isso é muito legal, mas assim, era um sistema, parecia bem americano, né? Aquele método para seguir. Eu falei, tá, e onde que estão aqui as questões que são de cada um, né? Tem a questão pessoal, tem a questão indivíduo nesse trabalho todo aqui. E onde que ele entra, né? E aí eu me conecto com o outro lado lá de coaching que eu venho trabalhando, que é a pessoa e entender quais são as questões dela que ajudam ou dificultam em todo esse processo. Né? Então, assim, ela entender quais são as questões ali que vão gatilhar alguma trava, algum bloqueio, alguma questão que ele pode não desempenhar bem e começar a trabalhar isso de alguma forma. Então, uma das questões, tem até um gráfico que dentro da metodologia eles mostram, que é, num eixo ali você tem desafios e oportunidades, e no outro eixo ali você tem forças e fraquezas. Né? Então, assim, de uma forma, assim, você está numa empresa, ou você está numa função, numa posição, em que exista um desafio, e esse desafio, você se autoconhecer, se você tendo o seu autoconhecimento ali, você sabendo como você é, esse desafio da empresa, ele corresponde a um ponto que você sabe que você tem dificuldade, né? Isso aí automaticamente ele se transforma num risco enorme. Então, se você está indo para uma empresa que está passando por um momento de redução de equipe, e você tem uma dificuldade enorme de trabalhar com o processo de demissão, porque, cara, temos um problema aí. Né? Não quer dizer que você não sirva para essa posição, mas esse é um ponto de atenção e é um ponto de vulnerabilidade seu em relação a essa posição. Né? Por outro lado, aí pegar no outro extremo, se a empresa ela apresenta um monte de oportunidades e essas oportunidades aí elas coincidem com a sua, com os seus pontos fortes ou com alguma habilidade que você tenha, pô, maravilhoso. Isso daí é uma vitória potencial. Então, assim, você mapear os desafios e as oportunidades que a empresa tem e saber, né, quais são as suas forças e as suas fraquezas, elas são interessantes para você entender esses dois extremos. Porque, assim, se é um desafio da empresa, né, que ela tem, isso daí é uma força que você tem, ótimo, sim, tá alinhado. Né? Se é uma oportunidade, é uma fraqueza, tá, vou perder a oportunidade. Então, agora, se ela é uma oportunidade, e ela é uma força, ela vira um potencial para você. Agora, se ela, por outro lado, ela é um desafio e você tem isso como ponto a ser trabalhado, pô, atenção. E aí volta para a metodologia, né? Assim, aqui que eu posso fazer aqui para que eu preciso reestruturar, organizar uma área, mas eu sou a desorganização em pessoa. Pô, como que eu vou fazer isso, cara? Né? Assim, se eu não consigo, mas eu sei trabalhar com pessoas, eu sei trabalhar com processos, eu sei trabalhar. Eu vou criar uma forma de fazer isso, de suprir essa minha ineficiência, vamos chamar assim, ou essa minha característica de não ser uma pessoa organizada dentro de um ambiente onde precisa trabalhar essa questão. Então acho que tem essas questões ali que você pode observar e ter o cuidado, observar e trabalhar na oportunidade. Mas para isso você precisa se conhecer. Você precisa se conhecer, precisa entender o que você sabe fazer, o que você tem dificuldade de fazer, o porquê você tem dificuldade. E o processo de coaching ajuda muito. Então, dentro desses processos de transição, eu comecei a fazer um processo que é uma mentoria, na verdade, assim, porque é seguir um passo a passo aqui e ter conversas. Eu comecei a colocar sessões, que são sessões mais de coaching, mais relacionadas a o que te dificulta seguir, de autoconhecimento, de trabalhar no indivíduo como indivíduo. Pô, nunca fiz gestão de pessoas, de repente você vai cair para liderar uma área de pessoas que tinham a expectativa de estar assumindo o seu lugar. Pô, imagina o tamanho dessa dificuldade. Né? E você sabendo dessa condição, se você não está preparado, você não tem a confiança para assumir essa condição, isso pode se transformar numa vulnerabilidade enorme. Você pode chegar de uma forma ou muito arrogante para poder se mostrar muito mais do que
né, para esconder as suas vulnerabilidades, ou se colocar numa posição onde você inverte a história toda ali, né, e não se posiciona como líder. Né? Então, é um ponto, eu não tenho essa característica, mas eu tenho como desenvolver, eu tenho que acreditar em mim. Então, assim, tudo aquilo que a gente conhece bem de um trabalho de coach que não tem nada a ver com método, não tem nada a ver com a transição, tem a ver com o indivíduo mesmo.